A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos trazendo mais um sermão para que nós possamos compreender melhor sobre o Senhor Jesus. E através dos seus sermões, tanto serve para vocês que estão do outro lado, como para mim que estou aqui. E Deus nos ajude. Vamos ler? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou para eles e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra e, com insistência, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escreviam na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Queridos, nós vimos que aqueles homens queriam tentar contra Jesus, mas Jesus, sabendo que ele é onipresente, onisciente, sabia os corações daqueles homens, sabiam que eles eram pecadores e queriam trazer aquela mulher como uma forma de que tentar Jesus. Se Jesus dissesse, apedreja, aí ele dizia, mas tu não pregas o amor? Tu não pregas o perdão? Por que manda matar? Jesus conhecia. Se Jesus libertasse aquela mulher, que eram que eles iam dizer? Olha, ele liberta o pecador. Eles perdoa os pecados, a lei de Moisés não vale mais nada, porque Moisés mandou apedrejar e ele mandou libertar. Mas Jesus, conhecendo os corações, Jesus disse-lhe: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus sabia o coração daqueles homens, sabiam que eles eram pecadores. Trouxeram na presença de Jesus a mulher, um ato de adultério. E quem adulterou com ela? Não trouxeram. Tinha alguma coisa errada ali. Jesus começou com o dedo a escrever na terra, esperando a decisão deles. Mas eles sabiam que estavam em pecado. Quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dos idosos até os mais moços foram saindo. O intuito dele era prejudicar a obra do Senhor. Mas Jesus não permitiu. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, e foram embora. E assim nós aprendemos que devemos, primeiramente, estar firme nas palavras do Senhor Jesus, conhecer a vontade de Deus, não sairmos por aí condenando pessoas, nem buscando culpado para condenar, porque o perdão é dele. Ele poderia
dá o perdão direto para aquela mulher, está perdoada. Mas ele deixou com que aqueles homens, eles mesmos saíssem sem acusar e sem apedrejar. E eles saíram, e não teve motivo para ele acusar Jesus em nada. Porque o Senhor é dono de tudo e de todos. O que ele fizer, porque melhor lhe apraz. Mas ele deixou aqueles homens de tal forma, e tão envergonhados que eles ficaram, saíram de fino, foram embora, não julgaram, e ele perguntou: mulher, os teus acusadores foram embora. Nenhum deles acusou. Ele disse: também eu não te acuso. Ele disse: vai em paz, não pequeis mais. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos também? Que nós, quando recebemos o perdão, nós temos que ir em frente e não pecar mais. Aquele que recebe o perdão e continua pecando, ele está no mesmo caso de antes. Continua pecando, mas Jesus quer perdoar e que a pessoa não peque mais, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o ensinamento do Senhor, para que nós não pequemos. E quando pecarmos e formos perdoados, aí então nós levantamos a nossa cabeça, iremos em frente, sem pecado, sem pecar. Queridos, veja a astúcia do homem a que ponto chega. Querer tentar o Senhor Jesus. Quando você viu que palavra bonita Jesus disse? Palavra bonita. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos eram pecadores. Todos eram acusadores. Ninguém usou de perdão com aquela mulher. Mas queriam ver ela apedrejada, humilhada, maltratada, morta. Mas é como diz na Bíblia: tira primeiro o argueiro do teu olho, para depois tirar a trava que atravessa os teus olhos. Então, queridos, tem tanta gente para acusar, tem tanta gente para querer ver o fim dos outros, mas Jesus quer ver o bem de cada um. Jesus quer que nós se firmemos na sua palavra, para nós sabermos nos sair de certas situações adversas. Acusar, são tantos acusadores. Todo canto que nós olhamos aí tem uma pessoa para nos acusar. Mas quando a gente olha para o céu, tem um perdoador de pecados, que é Jesus, o Filho do Deus vivo. Lá do trono da glória, ele olha e nos vê e diz: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E assim nós vamos continuar com o Evangelho que ele nos ensinou e nos ensina através da sua palavra. Queridos, vamos orar? Grandioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela lição que o Senhor nos deu hoje. Pela aquela situação que eu mesmo não teria uma solução para sair daquela situação, mas o Senhor nos ensinou hoje essa palavra tão bonita: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu te peço, Pai, nos orienta, nos ajuda, Senhor. Abençoa cada uma das famílias, Pai, que estão ouvindo esse sermão. A cada um dos que estão nesse momento, agora em casa, onde quer que esteja, Senhor. Abençoa essa vida, abençoa esse pai de família, abençoa essas crianças, protege esse lar, Senhor, porque a família é um projeto que nasceu em teu coração, e eu creio, Pai, em nome de Jesus. Amém.